Na doutrina espírita kardecista, o sacrifício de Cristo se torna inútil. Por quê? Porque na doutrina espírita é explicado que o mérito da salvação é da própria pessoa. De que forma? O suposto espírito da pessoa, ela reencarna várias vezes durante várias vidas, até chegar a um ponto evolutivo aceitável para habitar em um paraíso. Então, o mérito é da pessoa ao longo de várias vidas e várias reencarnações. E essa ideia é totalmente oposta ao que a gente encontra na Bíblia, né? Porque Cristo morreu na cruz exatamente para nos tornar justos, né? Exatamente para limpar todos os pecados e termos graça perante Deus. Mesmo se a gente tivesse 1000 vidas para ser vivida, a gente ia pecar em cada uma dessas vidas. Então, o mérito de a gente ter o direito à vida eterna é do próprio Deus ao entregar o seu Filho para morrer no nosso lugar e nos tornar justos. Assim como está escrito no famoso versículo João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se o mérito fosse do espírito da pessoa ao reencarnar diversas vezes, para que Deus enviaria o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos tornar justos? Não seria necessário. Então, esse é o primeiro ponto que torna incompatível uma pessoa que é espírita, que acredita nessa doutrina, se dizer cristã. Agora vamos ao segundo ponto. A doutrina espírita nega a ressurreição dos mortos, dita pelo próprio Messias. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,40. E na doutrina espírita kardecista, ela afirma que ao morrer o espírito pode ficar vagando do corpo e reencarnar em outras vidas com outro corpo. Isso não é compatível com a ressurreição. Tanto que o próprio Yeshua, Jesus, quando ele ressuscitou, ele usou o mesmo corpo que subiu na cruz, foi retirado, colocado na tumba, e o mesmo corpo foi ressuscitado. Tanto que tem a famosa frase, né? O túmulo está vazio. Então, é o mesmo corpo. Mais uma vez, a doutrina espírita fica incompatível com o que está escrito na Bíblia. Porque a doutrina espírita acredita que o espírito pode sair por aí, perambulando, falando, se comunicando com os vivos e reencarnando em outros corpos. Mas não, nós só temos esse corpo e nós vamos ressuscitar. E um terceiro ponto que torna inviável uma pessoa que se diz espírita se dizer cristã é que toda a doutrina espírita é simplesmente baseada em uma ação abominável a Deus, que está em Isaías 8, 19 e 20, Deuteronômio 18, 9 e 14, que é exatamente o mandamento de não consultar espíritos, não consultar pessoas que têm esse dom de falar com espíritos, não consultar espíritos. Isso está escrito na lei de Deus. E isso é repetido pelo profeta Isaías. Essa é uma prática antiga já, né? O inimigo já engana as pessoas há muito tempo. Isso não é nenhuma novidade. E como uma doutrina quer se dizer cristã,
sendo que a base dela é toda firmada em um pecado, que é consultar espíritos. Então não tem como. E Cristo, o Messias, não veio aqui para abolir a lei, como está escrito em Mateus 5,17. Então isso não pode ser quebrado. Se você quer servir a Deus, você tem que obedecer os mandamentos de Deus. Isso não pode ser quebrado. Entendeu? Como é que uma doutrina se diz cristã, quebrando princípios de Deus, quebrando mandamentos de Deus? Você pode conferir aí em Deuteronômio 18, 9:14, Isaías 8, 19, 20, e assim como outras passagens, né, que Paulo ele expulsa aquela entidade que estava sobre uma mulher que adivinhava, né? Então tinham pessoas que ganhavam dinheiro em cima da mulher porque ela conseguia adivinhar, ela tinha um espírito de adivinhação. E esse espírito começou a perturbar Paulo e os apóstolos até que Paulo expulsou. Se Paulo expulsou, não é coisa boa. E isso acontece até hoje. Gente oferecendo serviços espirituais, entre aspas, né? E lendo mão, consultando carta, consultando espírito em troca de dinheiro, sabe? Então é uma prática abominável. Não tem como uma pessoa se dizer espírita e dizer que serve a Deus e serve ao Messias. Não tem como, é totalmente incompatível. Outro ponto que eu acho bastante injusto é o seguinte: você não pode pegar conceitos bíblicos e explicar com conceitos externos à Bíblia, porque aí a pessoa pode chegar a dar exemplo de não, mas Yeshua viu Moisés e Elias e era o Espírito, então isso justifica. Ou então aquela passagem de João Batista, que Yeshua afirma que João Batista é Elias. Aí a pessoa, não, aqui está a prova de que existe reencarnação. Mas você não pode pegar uma explicação alheia à Bíblia para explicar textos da Bíblia. A própria Bíblia tem que explicar a Bíblia. Essas passagens tem que ter alguma explicação dentro da própria Bíblia, entende? É injusto, sabe? É desonroso você pegar uma doutrina, uma religião, uma crença e querer explicar com outros conceitos externos a essa religião, né? É como se você quisesse enganar mesmo as pessoas. É totalmente injusto o que essa doutrina iniciada por Allan Kardec fez, né? Ele lançou um livro intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho segundo as teorias que eu quero aqui, ou as teorias que esses supostos espíritos me passaram. Então isso não existe, gente. Então eu posso pegar a Bíblia e explicar do jeito que eu quero, do jeito que eu quiser, do jeito que eu acho. Explicar a Bíblia debaixo de conceitos de outras religiões, de outras crenças. Não. Os próprios textos bíblicos, as próprias escrituras sagradas, têm que explicar as escrituras sagradas. A Bíblia é autossuficiente, ela não precisa de conceitos externos para serem explicadas, entende? Então tem gente que chega e nem lê a Bíblia, ela vai direto para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ela conhece o Evangelho através do conceito que eles querem. A pessoa não... E eu posso falar isso porque minha mãe foi espírita e passou por todo esse processo. Eles não leem a Bíblia direto. Eles não pegam, não, deixa eu ver aqui, deixa eu verificar mesmo se é isso que está sendo explicado. Como é?
Não, eles ficam só limitados a livros do Espiritismo e Evangelho segundo o Espiritismo kardecista. É uma coisa totalmente injusta, é uma coisa totalmente fora de contexto. Bom, espero que tenha ficado claro esses 3 pontos que quebram totalmente a possibilidade de um espírita se dizer cristão. E qualquer dúvida você pode deixar nos comentários, que se eu souber esclarecer, a gente pode trocar uma ideia. E até o próximo vídeo.